Olá, meus amigos, meus irmãos, é muito bom estar novamente aqui para refletirmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus com as palavras sábias do nosso querido Emmanuel, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Antes, eu convido a todos para que possamos nos preparar, para que possamos absorver melhor essas palavras, levando o pensamento até Jesus, nosso Mestre, também a nossa Mãe Maria, pedindo para que eles nos leve até Deus, nosso Pai, e que possamos assim ter uma ótima oportunidade de aprendizado nessa encarnação, agradecendo pela vida, por mais essa oportunidade de trabalhar os nossos vícios, nossos defeitos, fortalecer nossas virtudes, para que um dia possamos estar novamente ao lado do Pai. E assim oramos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Bom, é muito interessante mais esse capítulo, que é o 148 do livro Pão Nosso, que tem como título Ceifeiros. E como sempre, Emmanuel, ele traz para nós uma passagem do Evangelho, e que está em Mateus, no capítulo 9, versículo 37, que diz: Então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Então Jesus, nessa passagem, ele usa aqui novamente muito das analogias, principalmente usando o termo da seara. Seara que é o campo, que é onde vai ter o cultivo, é o espaço, vamos dizer assim, onde vamos plantar as nossas sementes e dali tirar o nosso alimento. Mas ele alerta que os ceifeiros, ou seja, os trabalhadores, são raros, são poucos. E aí Emmanuel, então, ele começa esse capítulo trazendo para nós: o ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. O Evangelho é o nosso caminho da nossa evolução espiritual. E, novamente, Emmanuel nos reforça a importância de praticarmos em nossa vida os ensinamentos que estão no Evangelho, os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, E que não se resume a outros fatos bíblicos que estão lá, como a gente tem algumas passagens. Jesus mesmo cita no seu Evangelho que há um momento em que deve-se separar o joio do trigo, onde o joio será retirado e queimado, destruído, e o trigo poderá crescer e seguir, alimentando a tantos necessitados. E nessa passagem bíblica é uma coisa muito clara, Você corta o joio, queima, O joio seria o mal, seria as más escolhas, Seria algo que faria mal à nossa evolução espiritual, enquanto que o trigo é o nosso alimento espiritual, é o que vai crescer, que vai ajudar a nossa caminhada evolutiva. Então, nessa passagem, ela é muito clara. Ceifou, queimou, acabou, fechou um ciclo, Mesma coisa quando a doutrina espírita nos traz a questão do nosso planeta, que nós estamos ainda, já passamos por outras etapas de evolução, estamos na fase, nosso planeta Terra, de provas e expiações, e já está sendo trabalhado para que ele seja um planeta de regeneração, ou seja, um outro grau da evolução,
Então são espíritos que não precisam mais passar estarão aqui, né, nesse planeta de regeneração, os espíritos que não precisam mais passar por provas e expiações, né, já estarão em condições de viver uma outra face da vida espiritual, uma felicidade mais plena, né, viver na plenitude do bem. Então, essa transformação também, essa evolução do planeta é algo que também é assim, claro, né? Ele vai conduzir os irmãos que não estão ainda em condições de um planeta de regeneração para os planetas mais primitivos, né? Quantas moradas temos aqui na casa do Pai, né? Quantos planetas, né? Em vários níveis de evolução, e serão encaminhados para planetas mais primitivos, né? De acordo com o seu grau evolutivo. E aqueles que realmente já estão na condição de passar para o nível de regeneração ficarão aqui na Terra. Isso também é uma coisa muito clara, né? Fechou um ciclo, virou a chave, né? E aqui então Emmanuel alerta isso, que não se refere a essa colheita espiritual, né, dos grandes períodos de renovação no tempo, né? E sim a seara de consolações, ou seja, os ensinamentos que trarão continuidade na evolução espiritual de cada ser, né? Que são os ensinamentos de Jesus, né? E que consola as dores, os sofrimentos, pelo fato de trazer uma nova perspectiva da vida, que é espiritual, que é eterna. E o próprio Evangelho, ele consolida isso em si mesmo, né? Ou seja, ele tem todas essas respostas, ele tem todos os caminhos e direções que devemos seguir. E aí ele coloca ainda, né? Naquela hora permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Essa frase aqui também Emmanuel nos coloca, né? Nos lembra, né, dessa passagem do Evangelho, lá que Mateus traz no capítulo 9, versículo 37. Quantos irmãos ainda estão nessa condição citada aqui, né? Desalentados, errantes, vivendo em guerras, em conflitos, ainda muito afundados no orgulho, na vaidade, na arrogância, né? Um planeta vivendo muito ainda da corrupção, né? Então essa escolha, né, mostra que não tem o Evangelho em seu coração, na sua vida. Então todos esses irmãos, esses que ele fala, né, os desalentados, né, errantes, imagina naquela época, né, ele olhava aquela multidão e via que eles estavam ali sedentos de algo que o alimentasse, o Espírito, né, trazendo um alento na sua vida. E Jesus trouxe o Evangelho, né, as palavras, o ensinamento, a conduta que devemos ter. Então, essa seara, ou seja, esse terreno a ser plantado, trabalhado, ou seja, esses irmãos são o terreno, né? Como é imenso, como é extenso, como tem muito trabalho a ser feito, né? Ou seja, de levar as palavras de Jesus até eles. E ainda ele diz, eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara, realmente grande, ladeada, porém de raros ceifeiros. Ou seja, temos muito trabalho, desde Jesus falou, tem muito trabalho para fazer, tem muitos irmãos precisando ouvir o Evangelho, sentir o Evangelho para que traga para a sua vida. Mas os ceifeiros, os trabalhadores, aqueles que vão plantar o Evangelho, é muito raro. Naquele momento era Jesus com seus apóstolos, né?
E ele já dando um recado para eles: olha, agora logo eu vou passar o bastão para vocês, né? E quem são aqueles apóstolos? Né? Somos nós. À medida que nós temos o esclarecimento, que a gente tem o entendimento dos ensinamentos de Jesus, cabe a nós trazermos para a nossa vida e também passar adiante esses ensinamentos, né? E é através da nossa experiência, vivência, prática. Então, até que ponto nós estamos só assistindo, ou estudando, ou lendo, e não levando? A seara é enorme, como disse Jesus. E ainda ele fala aqui, né? É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. Então Jesus veio e trouxe a semente, né? Trouxe a messe celestial, que é o seu Evangelho. Ele trouxe essa semente. E essa semente ele plantou. Muitos irmãos colheu, os apóstolos assumiram esse compromisso e também foram plantando e divulgando ao longo do tempo, né? Mas assim muito abaixo daquilo que a seara demanda, né? Quantos irmãos ainda estão precisando dos ensinamentos do Evangelho na sua vida? São muitos, inúmeros. E esse texto de Jesus, essa colocação do Emmanuel, que já também faz muitos anos, né, é muito atual. Essa demanda só aumenta, né? Essa necessidade. E o trabalho de plantio da semente da messe celestial é muito poucos que estão fazendo, se a gente observar bem, né? A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para alimentação própria. Exatamente. Muitos ficam esperando que o pão seja feito, né? Que seja plantada a semente, o trigo evolui, né? Cresce, colhe e beneficia e traz o pão. É muito mais, né? Tranquilo, né? Pega o pão pronto do que ter que plantar a semente e tudo mais, né? Então, essa passagem Emmanuel nos alerta disso, né? Para a gente refletir. Como é que nós estamos? Estamos aí observando, só colhendo o pão pronto? Ou nós estamos colocando essa semente em nossa vida e estamos também levando essa semente para outros irmãos para plantarem, né? Então não é só levar para os nossos irmãos o pão pronto também, é também ensiná-los a semear essa semente do Evangelho, essa messe celestial. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Não é fácil. Viver no campo, né, que é a analogia que Jesus faz, não é fácil. Tempo, trabalho árduo, pesado, né? Mexer com a terra, às vezes a terra está dura, né? Que somos nós, né? Então tem que cavocar, tem que amolecer essa pedra dura, essa terra, fazer com que a gente coloque lá as sementes e ela possa crescer, né? Então é um trabalho difícil. A gente vê o que os apóstolos passaram por isso e se submeteram a todas as adversidades para levar o Evangelho a tantos pontos do mundo, né? Não só os apóstolos lá na época de Jesus, mas também todos os discípulos que foram seguindo, né, os ensinamentos de Jesus, quantos mensageiros, né, quantos obreiros, né, da doutrina espírita, reforçando os ensinamentos de Jesus. E é um trabalho bem difícil, né, pesado.
E aí Emmanuel traz mais uma frase: em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Então essa demanda só cresce. Os sofredores, os desesperados, aqueles que ainda não conhecem o amor de Jesus, só aumenta, né? E aí, ele já finalizando, ele coloca, Emmanuel: os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. Então, olha só, quantos exemplos nós temos. Vamos trazer Chico Xavier. Dedicou sua vida, onerou, foi muito onerado, porque quantos mais podemos citar de Chico Xavier? Muito pouco, né? Então, Chico dedicou sua vida para trazer o Evangelho de Jesus através de ajuda do plano espiritual também, que foi um trabalho árduo também de André Luiz, de Emmanuel, de outros espíritos. E o braço, né, físico do Chico Xavier para transcrever tudo isso nos livros que nos ensinam o caminho da evolução do bem. Chico tinha às vezes filas de 300, 400 pessoas para atender num dia, num atendimento, e ele atendia todos sem negar qualquer auxílio. Quantos livros Chico Xavier escreveu? Quer dizer, ele dedicou sua vida. O que Chico fez diferente do que trabalhar pelas obras celestes, pelos desígnios de Deus, pelos ensinamentos de Jesus? Chico não fez outra coisa a não ser dedicar a isso. Paulo de Tarso, ele também, né, depois que fez a conversão lá de Saulo para Paulo, ele também dedicou sua vida a levar os ensinamentos de Jesus a outros povos através das suas cartas, através do seu exemplo, né? Temos Mateus, deixou o conforto da sua vida que ele tinha lá para poder seguir Jesus, escrever os ensinamentos de Jesus, escrever o seu Evangelho, né? Porque hoje possamos estar aqui comentando sobre ele, estudando, entendendo, tentando trazer para a nossa vida, né? Trabalhando para isso. Então, qual é a nossa postura? O que nós estamos fazendo, né? A gente só está assistindo o que Chico Xavier construiu e outros irmãos estão trazendo, né? Independente de religião, né? Independente de qualquer crença, mas que faz algo pelo próximo, que põe em prática, né, os ensinamentos de Jesus, do bem, sem rótulo, né, mas sim na prática, na existência, dando um exemplo, ensinando. Então essa é uma reflexão importante para a gente perceber que nós estamos sendo chamados para que ajudemos também esses irmãos, né? Imagina só, se tivermos mais 50 Chico Xavier, 500, 1000, vai ser mais leve o trabalho para esses irmãos também, que a gente se somar a essa missão, né? De divulgar o Evangelho do Mestre. Então, tiraria bem, né? Aliviaria bem o trabalho que Chico teve, né? Então, a gente, por que não ser mais um braço aí para levar esses ensinamentos? E numa vida simples, né? Esse é outro exemplo importante. Sem querer qualquer tipo de reconhecimento, qualquer tipo de louvor, qualquer palma. Jesus não quis nenhum mérito, assim, no sentido de que nada em troca. Ele fez o que ele veio e se propôs a fazer. E é isso que nós devemos usar como exemplo. Fazer sem querer nada em troca. Vamos mandar as nossas cartas como Paulo, né? O recado a gente vai mandar. Se a pessoa vai absorver, se não vai absorver, a gente está trabalhando para que ela absorva, que ela faça, mas depende das escolhas dela, né? O santo livre-arbítrio que cada um tem, Deus respeita, nos deu, e é isso. Mas não vamos esmorecer
pela vontade do outro, e sim pela nossa vontade, fortalecendo pela nossa vontade, a vontade de fazer, a vontade de criar, a vontade de divulgar, a vontade de levar o amor do Mestre Jesus a todos os corações aflitos. Poxa vida, se eu já estou percebendo que isso me traz uma consolação, já me sinto melhor, estou conseguindo superar minhas dificuldades de uma maneira mais leve, poxa, por que eu não levo isso para aquele que está ainda na escuridão? Essa é uma reflexão. E finalizando, né, o Chico fala: e esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Então, o momento da grande transformação na terra é esse, quando pararmos, né, de ficar só consumindo, né, pegando o pão pronto, né, e passarmos a ser os agricultores disso tudo, né, aquele que vai cultivar, plantar, pôr a mão na terra, né, e fazer um esforço, verdadeiros obreiros, trabalhadores celestiais das obras divinas, que é o que Deus espera de nós. E através desse trabalho é que vai fazer com que a gente cresça espiritualmente, porque eu não vou convencer ninguém se eu não praticar aquilo que eu falo, né? Então eu tenho que dar o exemplo, tenho que pelo menos mostrar que eu estou buscando trazer para a minha vida algo em que Jesus deu a sua vida por nós, no sentido de que jamais esqueçamos, né, o teu esforço, o seu sacrifício, para que a gente possa dar o mínimo, dar um passinho no sentido, né, como ele falou, um grão de mostarda, em acreditar, em ter a fé em que o efeito vai ser gigantesco, moveremos montanhas. Então, meus irmãos, espero que tenha simplificado as palavras de Emmanuel aqui, que é muito profundas, né, do nosso entendimento, para nós levarmos em nossa reflexão. E vamos aproveitar esse momento para que a gente possa irradiar nosso amor, nossa energia, elevando a todos os irmãos que estão ainda na obscuridade, na cegueira, ainda diante dos ensinamentos do Evangelho, da semente do Evangelho de Jesus, nos conflitos, nas turbulências, nos problemas familiares, né? E aquelas questões humanas que só aumentam, só crescem a quantidade de almas sofredoras, abnegadas, aí precisando de um consolo. Então vamos pedir a toda a espiritualidade que possamos ser esse instrumento, dando nossas energias, nossos melhores sentimentos e levando a todos esses irmãos necessitados um pouquinho de calor humano, calor do amor do Mestre Jesus, e que eles possam superar esses conflitos, principalmente os dirigentes desses países que estão em guerra, lá na Palestina, na África, Israel, em todos os locais do mundo e nos lares também. E assim vamos nos despedindo, dando graças a Deus, a Jesus, e um muito obrigado. Que assim seja.